Então vamos começar, gente. Sejam bem-vindos, nossos convidados. Hoje, o nosso convidado, Geraldo, gerente do CREA Regional Cascavel, vai falar a área de atuação dele, a carreira dele, como é que ele trabalha aí na região, vai falar do CREA, do que está acontecendo hoje aqui, que é o nosso termo de fomento, um dos projetos da entidade clássica, foi o tempo de termo de fomento que a gente fez o projeto, e aí estamos executando hoje ele. A Kátia, que também é parte do CREA, é inspetora-chefe regional aqui, e o Thiago Ceruti, nosso diretor de patrimônio da entidade, da nossa IAT. Geraldo, seja bem-vindo. É um prazer a gente ter você aqui conosco de novo. Uma. A gente já convive bastante tempo aí nos eventos da entidade, na região aqui também com o Geraldo. E o Geraldo vai. Geraldo, fala um pouquinho para nós aí, como é que tu entrou no CREA, como é que é a tua formação, como é que tu tá nesse meio aí, há quanto tempo já? Olá, Toribe, então, obrigado aí pelo convite, sempre é uma honra, né, estar aí representando o nosso CREA, né, e aí nesse bate-papo, então, cumprimentar você como presidente da IAT aí, a Kátia como nossa inspetora da elétrica aí, e inspetora-chefe da inspetoria aqui de Toledo, né, o Tiago aí também é diretor da associação, né, que é uma entidade que tem muito respeito e representatividade aqui na cidade, na região, e isso é fruto do trabalho de vocês, profissionais aqui de Toledo, né, que são exemplos, são referência aí para a sociedade e para os profissionais que estão aí, os estudantes, né, futuros profissionais. Então, assim, a minha carreira é simples, né? Eu vim de uma cidade pequena, muito pequena mesmo, aqui do Paraná, né? Eu acho que certamente vocês não conhecem Bela Vista da Caroba, né? É um município com 3 mil, praticamente 3 mil habitantes, né? Nossa mesmo, né? Isso é bem pequeno, né? Então eu saí de lá, meus pais agricultores, né? E eu saí de lá com aquele objetivo, assim, eu quero buscar algo melhor, né? Eu quero sair. E aí, com 18 anos, para onde que eu fui? Fui para o Exército, né? Que era, na época, né, uma opção, né, que tinha. E eu fui para o Exército, entrei com 18 anos, né, que é normal, oficialista. Logo na sequência, tipo, eu entrei em fevereiro, lá em maio já fui selecionado para fazer um curso de cabo. Fiz um curso de cabo ali, né? Nós estávamos em 68 alunos, né? Tive a segunda colocação, né? Então, E no próximo ano aí, então, já fui selecionado também para fazer um curso de sargento temporário. Então, fui a Curitiba, né? Fazer um curso de sargento lá, voltei, fiz um estágio, e aí fui promovido a sargento. Então, eu com 19 anos saído lá de uma cidade bem pequena, né? Filho de agricultor, né? Pequenos, né? Família bem humilde, simples, já estava trabalhando na questão aí de formar soldados aí do exército. E aí o interessante, Catoriba, eu assim lá, quando criança, aí meu pai construindo galpão, casa e vizinhos e tal, eu tinha uma vontade de ser engenheiro civil. Falou, quero ser engenheiro. Mas não tinha nem noção do que era ser engenheiro, né? Mas eu queria ser, então era uma missão. Aí então entrei no exército. Eu tinha ali um segundo grau, técnico em contabilidade. Enquanto estava no exército, eu fiz mais um curso ali de técnico em eletromecânica. E em 2000 não, em 95, eu entrei no exército em 91, 95, então aí eu passei no concurso do CREA. Por as coisas assim se encaixaram, né? Nossa, Então, meus dois empregos, meus dois trabalhos, né? É o exército ali, 4 anos e meio, e mais agora 28 anos de CREA, né? Então, entrei em Foz do Iguaçu, lá em 95. Tenho 15 anos na questão de fiscalização, como entrei no CREA como concurso ali na parte de agente fiscal. E aí tenho agora 12 anos e pouco, quase 13 anos na função gerencial. E aí depois nesse percurso aí fui fazer engenharia civil, né? Estava casado com um filho pequeno, né? O Gabriel. E aí fui fazer engenharia, né? E aí, assim, quando fui fazer engenharia, falei assim, pô, tô trabalhando 8 horas por dia, né? Com família, com esposa ali para cuidar, com um neném. Eu falei, se eu fizer uma engenharia com 7, 8 anos, tá bom, né? E aí o que coincidiu que eu consegui fazer em 5 anos a engenharia, e aí tive a grata surpresa no dia da colação de grau de ser laureado, né? Com a melhor média, né? Então Olha, fechei então parabéns, bem Geraldo. representado de engenheiro, né, no CREA. fechei então ali aquele ciclo, né? Eu acredito assim, de forma
vitoriosa, né? Para mim foi uma Claro, conquista, claro, né? com certeza. Ô, louco. Até porque, assim, eu uso isso, que eu, assim, até ontem estava numa fala para acadêmicos, né? Usei esse gancho também, dizer assim, eu não me considero uma pessoa inteligente, né? Não, né? Mas eu digo assim, eu tenho muito esforço, muita dedicação para aquilo que eu for fazer, eu dar o meu melhor de si. Né? Sim. E também trabalho com a minha equipe, né, nesse sentido, né? A gente tem que fazer tudo o que a gente for fazer, a gente fazer o melhor, dar o melhor de si naquilo que está fazendo. Embora que talvez a gente não atinja a expectativa das pessoas que estão acima de você. Mas a tua consciência tem que estar muito tranquila, que aquilo que você entregou foi o teu melhor. Sim. E isso acho que vai te tornar mais leve, a tua vida mais organizada, né? Então, basicamente isso, resumindo aí a minha trajetória, né, até aqui, né? E aí sempre tentando trabalhar agora aí no CREA, sempre junto aí com as entidades de classe, dando apoio, né? Sempre buscando mostrar a importância para a sociedade, da vida dos profissionais, o quanto é importante ter um engenheiro, né? Porque eu digo assim, se a gente olhar ao nosso redor aqui, né, Thiago, tudo é engenharia, né? Sim. Então, Tudo assim, engenharia. Exato. por mais que a gente tente dizer que tem assim, a medicina está avançada, a área de exames, mas quem que desenvolve os equipamentos, as máquinas, a parte toda de automação, tudo é engenharia, né? Então, assim, a importância da engenharia, ela, para a sociedade, ela é fundamental, né? Isso nos enche de orgulho, né? E nos dá responsabilidade, né? Sim. De sempre fazer bem feito, né? Entregar algo que funcione, né? Com segurança aí para a sociedade. Exato. Geraldo, da tua área de atuação, aí tu te formou ali em Foz do Iguaçu e veio para Cascavel. Na verdade, eu me formei em Cascavel, né? Me formei, Já em Cascavel, já exato. me formei em Graça da Fag, eu entrei em Foz do Iguaçu, daí eu retornei a Cascavel, né? Daí, Bacana. Da nossa região aqui, da tua área de atuação hoje, quais são as cidades? Qual é o raio de abrangência da regional de Cascavel, do CREA? ela abrange aqui a oeste, né? Já são 52 municípios, né? Você abrangendo ali Foz do Iguaçu, né? Todos os municípios Desde lindeiros, Foz. né? Aí vai Guaíra, Assis, Palotina, né? O único município depois aí do Rio Piquiri, que é o Biratã, né? E aí vai a Capitão Leão das Marques, né? Aí Boa Vista Aparecida, essa região. Praticamente assim, a gente, para se localizar, praticamente os mesmos municípios da MOP, né? Acho que trocam os dois municípios ali, mas é a referência aqui, oeste. E aí, assim... 52 municípios, 52 né? municípios. Eu diria assim, nós estamos numa região aqui privilegiada, né? Eu diria assim, uma região que tudo que ele... Uma frase, né? Tudo que se planta dá, né? E Exato. realmente aqui é uma região muito produtiva. Eu digo assim, o povo é um povo trabalhador, um povo honesto que luta, né? Que não tem medo do trabalho, né? Então, assim, isso traz ou faz da nossa região uma região pujante, uma região que desenvolvida, né? E aí, se a gente pegar aqui, nós temos aqui a região oeste, né? Nós temos 10% da população do estado, né? Nós temos 11% do território. Mas temos a segunda bacia leiteira aqui, né? Nós temos 80% da produção do peixe está aqui da nossa região, né? Do estado. Suíno, 18%, 19% da produção de soja é aqui, né? 24% do milho é daqui, né? Um quarto do 60%, em torno de 60%, né? 50 e pouco, 50% do frango, aqui do oeste. 60% dos suínos é daqui, né? Em torno disso, né? Então, um ano, um pouquinho mais. Então, assim, a nossa região é uma eficiência, assim, o povo trabalhador. O clima nos ajuda, Sim, né? O solo, também. e isso é um conjunto, né? Que entra a área da agronomia, né? De parte de conservação de solo, né? Aqui, o município de Toledo é uma referência, né? Na parte do agronegócio, né? Em termos de estradas, né? Como eu sou de Cascavel, a gente usa Toledo como referência em termos de conservação, em termos de construção, né? De estradas rurais. E hoje Cascavel também está indo nesse crescimento, né? Está usando a referência, né? Falando assim, por que um município consegue fazer e o outro não, né? Geraldo, desses 52 municípios, de toda a nossa região, a gente tem todos os profissionais de engenharia aqui na região. Engenharia de alimentos tem, engenharia de pesca tem. Lógico, né? Engenheiros civis, eu acho que são os maiores números de profissionais.
Tem todas as engenharias aqui na região? A questão das engenharias, aí a questão de cursos de das engenharias, não tem todos, Turíbio, né? Não, de profissionais mesmo, né? Agora, de profissionais, acredito que sim, não dá para a gente, não tem, teria que pegar uma listagem, né? Porque hoje, assim, contempla, no CREA Paraná, são mais de 100 títulos, né? Profissionais, Sim. né? Se pegar nível de sistema do Confea, nós temos aí mais de 200 títulos, né? Aí digo, hoje no Paraná nós temos mais de 100 títulos profissionais de formação engenharias. de engenharias, né? Então nós temos aí 101 mil profissionais que, né, no estado todo, né? E aí temos 134 cursos, né? Ou instituições de ensino que formam profissionais, né? Então, assim, porque tem muitos profissionais que se formam no estado, né? E tem muitos profissionais que vêm de fora, né? Então, dificilmente a gente tem demanda de algum profissional que não tenha na região. Tem algumas profissões que tem menos profissionais, né? Sim, Mas dizer que lógico, até tem a pela falta demanda. de profissional, eu acredito que não temos essa demanda. Dizer, eu não consigo, o CREA faz uma fiscalização, eu não consigo regularizar ou ter um profissional contratar porque não tem esse profissional. Isso não acontece. Sim, exato. Do que eu me lembro só da nossa região, da entidade aqui, em Palotina, Maripá, Toledo, acho que até Ouro Verde ali, se eu não me engano, são mais de 1.000 profissionais de engenharia, só de engenharias. Então tem uma oferta boa de profissionais. Geraldo, e da questão do CREA, cara, como é que o CREA trabalha hoje? O que o CREA faz em prol, principalmente da sociedade, né? Eu diria assim, o CREA, a função dele é o quê? É regulamentar as profissões, né? Então, é verificar a questão, esse leque de cursos que tem, verificar o que cada curso ou cada egresso estuda e o CREA conceder as atribuições de acordo com o que ele estudou, né? Então, fazer a regulamentação das profissões, fazer o registro desses profissionais, né? E aí fazer a fiscalização, que são as duas coisas fundamentais, né? Talvez alguém tenha ouvido já falar, o CREA só serve para fiscalizar. E aí, assim, A gente ouve muito. e isso é a função do conselho. Os conselhos de classe, eles têm essa função de fiscalizar. E aí, assim, as duas grandes vertentes, fiscalizar e aí para a sociedade. Os conselhos, eles têm a função de defesa da sociedade. Tá? Então, em que momento que o CREA defende a sociedade? Quando eu fiscalizo uma atividade de engenharia, e aí eu posso exigir que aquela atividade de engenharia ela tenha que ter a participação de um profissional, então, ela defende a sociedade porque se tem um profissional, aquela atividade tem menos risco, ela vai ter mais segurança, vai ser executado dentro das melhores técnicas, né? Tem capacitação para executar aquilo ali. Isso, né? então, assim, eu defendo a sociedade porque ela está minimizando o risco daquela atividade da problema, né? Porque se eu for lá instalar uma cerca eletrificada, né, Kátia, né, que é as várias, e essa cerca instala de qualquer jeito, o sentido dela é o que? Ela te proteger da segurança, mas se eu fizer ela instalar ela mal, ela pode matar, que não é esse o sentido, né? Ou eu fazer uma instalação elétrica, ou instalar um equipamento de forma equivocada, eu fazer um projeto estrutural, né? De forma mal dimensionada, então eu defendo a sociedade que aquela atividade e aí eu vejo que na região aqui de Toledo, piscicultura, né? Então o CREA fiscaliza a atividade de piscicultura, porque aquele manejo, aquela qualidade da água, onde que está produzindo esse peixe, né? Qual a qualidade desse peixe que está indo para o mercado de trabalho, e isso é o quê? É segurança alimentar, né? Porque não pode ir qualquer produto para consumo, né? Então o CREA fiscaliza que a atividade tem que ter um profissional, e esse profissional é responsável. Então o CREA fiscaliza uma forma de defesa da sociedade, que todos os serviços da engenharia, né, que as nossas profissões regulamentadas, tem que ser acompanhada por um profissional, tem que ter um profissional lá, né? E a outra questão é a fiscalização do próprio profissional, né? E a fiscalização da conduta do profissional. Quando o CREA identifica que um profissional teve algum desvio de conduta ou fez algo errado, deixou de fazer alguma entrega, o cliente está insatisfeito com algum acordo, né? Chega uma denúncia ao CREA, o CREA tem que apurar esse desvio de conduta do profissional e aí pode gerar alguma penalidade também, né? E essas penalidades podem ir da parte desde da suspensão do registro profissional, que pode chegar até 5 anos, né? Sim. Aí uma advertência reservada, uma censura pública, né? Então o CREA tem esse papel. E isso serve de alerta também, né? Com uma nova legislação que entrou em vigor aí em 2016,
tem aumentado significativamente o número de profissionais com registro suspenso. E assim, talvez passe na cabeça de vocês assim, quais que são os casos que podem levar o profissional a ter uma falsificação de documento público, né? Eu falsificar uma RT, eu falsificar uma CAT, né? Eu falsificar um atestado, isso é passível de suspensão de registro, né? Eu ter agido de forma negligente, imprudente numa obra, né? Eu sei como é que tem que fazer, eu vou lá e faço errado, coloco em risco a vida das pessoas, né? Eu faço uma recomendação de um produto aí na agronomia, um produto que não é permitido, né? Gera uma contaminação. Sim. Então, tudo isso é analisado, tem uma comissão de ética que faz a instrução do processo, e esse processo daí vai para a Câmara do Profissional. Aí engenheiro civil vai para a Câmara de Civil, eletricista vai para a Câmara de Elétrica, agrônomo lá vai para a Câmara da Agronomia, porque pela lei nós temos que ser julgados pelos nossos pares, né? Então, assim, diria assim, para a sociedade diretamente, os dois grandes produtos, né? É fiscalizar que o exercício das atividades tenha participação do profissional e fiscalizar a conduta ética dos profissionais. Exato. Sabe que eu fico... Tem uma grande questão, mas é muito pessoal. Por exemplo, assim, ó, lógico, né? A sociedade, o cara lá quer construir. E aí, lógico, ele sabe que ele tem essa necessidade do profissional ali. E a gente sabe também que tem um profissional de maior experiência. E agregado a isso, tem o valor dele. Como é que pesa essa situação de pegar da sociedade contratar um profissional... Lógico que tem um preço mais barato, mas não tem a mesma experiência. Como exigir daquele profissional recém-formado, com pouca experiência, que a responsabilidade dele pesa tanto quanto um profissional de larga experiência? Como é que, sabe, é um peso, mas como é que exige-se? Eu me coloco, né? Acho a tua dúvida, né? Como que a sociedade contrata um profissional e tem a certeza que ele vai te entregar aquilo que precisa? Basicamente isso, né? Então, assim, lógico que o profissional com mais experiência, 5, 10 anos, né? Ele tem mais experiência, tem mais vivência, e a gente também é notório saber que quando você sai da escola, sai da universidade, você tem muitas atribuições, né? Como profissional, mas ainda você não tem o conhecimento, né? Apurado de todas aquelas atividades. Você vai adquirir esse conhecimento ao longo da vida. O que a gente trabalha muito, né? E a gente tem feito muita participação junto com as universidades, com os acadêmicos, é conscientização, né? Você só vai fazer aquilo que você tem atribuição e sabe fazer. Se você tiver dúvida, saiu da universidade e ainda você tem dúvida, você vai se qualificar, você vai estudar ou vai fazer uma parceria com um profissional mais experiente, né? Por exemplo, sou engenheiro civil, eu saio da universidade lá para projetar ou executar pontes, viadutos, uma barragem, vamos imaginar aí, uma barragem de Itaipu. Mas será que eu tenho condições de fazer um projeto desse e dar segurança para a sociedade? Porque se eu fizer e aquilo der algum problema, eu vou ser responsabilizado. Lógico, eu tenho que ter consciência da responsabilidade, né? Então, o serviço da engenharia ele tem que ter a participação de um profissional, né? E esse profissional ele vai responder pelas consequências. Então, tem que ter certeza que aquilo que eu estou fazendo está dentro das normas e vai ser seguro para a sociedade, né? Então, assim, é difícil de mensurar isso, Turíbio, né? Para a sociedade também. Mas eu acho que, assim, as pessoas se conversam, né? E aí ela vai buscar contatos, informações, né? Por isso que também o CREA tem essas parcerias aí, junto com as entidades de classe, né? Nesse podcast que a gente está fazendo aqui, que é os termos de fomento, né? Exato. As parcerias, o que é um termo de fomento? O CREA lança um edital, né, de chamamento público, aonde que as entidades de classe podem apresentar projetos, e esses projetos são de palestras, né, técnicas, né, tudo tem que ser, como eu vou falar aqui, tem que ser da atividade técnica profissional, de valorização, de aperfeiçoamento, de qualificação, né? Então, assim, cursos, né? E assim, para o quê? Para manter o profissional atualizado, né? Então, porque hoje, assim, as mudanças, elas acontecem de forma constante, novas tecnologias, né?
informações, novos materiais. Então, o profissional também tem que estar qualificado. E o CREA, então, trabalha isso junto, uma forma de retorno para o profissional. Então, a associação apresenta projeto, tem uma comissão de monitoramento disso, né, que faz aprovação, análise desse projeto. Aprovado, o CREA repassa o recurso para a entidade realiza essa atividade, lógico que tem todo um regramento, né, de prestação de conta, presta a conta, fica um recurso a fundo perdido. Então, isso via entidade de classe. Então, a importância também dos profissionais que pretendem se qualificar, e aí, assim, eu falo assim, além de qualificação, é o contato, é o network, é a vivência da nossa engenharia, ela é da entidade de classe. Então, participar da sua entidade de classe, ir lá discutir a profissão, o que a gente pode fazer pelo município, né? Por exemplo, a gente estava na reunião de inspetoria agora discutindo os EBDMs, né? O que é o EBDM? É um estudo básico de desenvolvimento municipal. É um material que a gente vai fazer a entrega, né? Aos candidatos a prefeito. São sugestões, né? Do que a gente entende que pode ser melhorado no município, o que pode ser implementado, né? Então, assim, isso é o nosso papel da engenharia. O que a gente pode contribuir também com os gestores públicos, né? De sugestões, de contribuições de melhoria. Então, nada melhor que a gente trazer isso para discutir na entidade de classe, para levar junto aí aos gestores públicos. Né? Para nós aqui, que a gente convive bastante com o pessoal do CREA, a gente já, vamos dizer assim, já quebrou essa barreira, né? De que já o CREA, né? O CREA só fiscaliza. Sim, Poxa, não. O CREA só chega na obra e quer saber DRT. Mas aí, como a gente participa bastante, o Thiago, uma particularidade que está sempre na prefeitura. Então, na dúvida de qualquer procedimento de dentro da prefeitura, o Thiago deve saber, pega uma dica com o Thiago lá. Mesma coisa, né? Foi o quê? 2, 3, não, faz mais tempo. Um mês a gente teve a palestra do Agiliza a Obra, que é lá na associação. Para aprovar o projeto junto com a prefeitura. O Thiago surgiu ali. Então, como a gente tem essa convivência, a gente já não tem mais essa ideia, né, do CREA. Mas, lógico, é para quem está dentro da entidade, para quem está na associação ali, que já conhece todos esses benefícios. Justamente o retorno que a gente teve, que é o projeto podcast, com recurso do CREA. Então, é uma maneira da gente ter esse retorno, né? Mesma coisa. A nossa inspetora da Civil, essa semana, vai fazer o curso de ancoragem lá na associação. Para quem está dentro da entidade, fica mais fácil chegar a essas informações. Por isso a importância também do cara poder participar, né? Fica o convite, né, Toríbio? Fica o convite, inclusive, né? Dos nossos engenheiros que não, de Toledo aí, que não são sócios da AIAT, né? Para se associar, participar, né? Nós temos todo mês, né, uma palestra para se atualizar com novos produtos, todas palestras voltadas para engenharia, né, para atualizações, né, para inovações, né? Fora os nossos cursos agora, né, dos termos de fomento, né? Temos 2 cursos aí previstos, aí aprovados aí no termo de fomento, que para o nosso associado vai ser gratuito, né? Então, essa mensalidade, né, vai, né, ficar insignificante aí perante o curso, né, e o valor do curso que é muito maior, né? Então, fica o nosso convite aí, né, Toru, para o pessoal bacana, participar. até falando da associação, né? A gente vai ter um outro podcast com o Enio Perim, que foi o primeiro secretário, o primeiro secretário da associação, né? Eles que Scavinato, aquela turma da antiga lá que inauguraram, né? Formaram a associação. Ele vai contar um pouquinho da história aí. Mas além dos temas técnicos das palestras que a gente traz lá para a associação, a troca de experiência, né? Esse pessoal da antiga, o pessoal que faz obra no Mato Grosso, enfim, é uma oportunidade para os novos também, né? Do pessoal fazer essa parte, porque vai lá, troca, né, informações, né, com os mais velhos, né, esse network, né, o pessoal que está saindo das universidades, está se formando agora, né, participar, né. Bem lembrando, Kátia, o CREA tem o programa do CREA Júnior também. Tu até tinha comentado que foi na palestra ontem, né? Teve lá.
eu tinha também esse pensamento, porque durante a minha graduação, o CREA não foi no meu curso. Lógico, já tem um tempinho, um pouquinho depois de você, viu, Geraldo? No meu foi, eu lembro, foi o Então, Geraldo. no E eu meu não foi, conhecia o cara. Geraldo. O meu também foi. E eu lembro da palestra que ele deu, eu fui lá. E valia horas ainda. E o CREA tem o programa CREA Júnior também, né? Temos. O programa CREA Júnior aí, que passa 19, 20 anos, né, que o CREA implantou, é nessa linha. Eu acho que, assim, a gente sabe que quando o acadêmico está lá no período de estudante dele, ele está preocupado com as provas, com o curso, né? Mas Sim. o CREA percebeu, né? E aí, assim, que temos um certo degrau, né? Vamos dizer assim. E aí vocês podem me corrigir, né? A gente sai da universidade, você está preparado 100% no mercado de trabalho? Claro que não, né? Não. Então tem dificuldades, né? Porque ainda a universidade nos forma Sim. na questão técnica, né? Sim. E aí, assim, a gente percebeu que tinha um gargalo na parte de formação pessoal. Então, hoje nós criamos o CREA Júnior até o quê? A buscar a preparar melhor esses profissionais para o mercado de trabalho e talvez, assim, contribuir na formação deles, né? E aí, assim, nós temos todos os acadêmicos das áreas de engenharia e da agronomia podem participar do programa, tudo de forma gratuita, não tem custo nenhum. Eu brinco com eles, assim, o único risco que você tem é de aprender alguma coisa. E você está no período de aprender, né? Na academia você está no período de aprender. Então, e ali nós temos, assim, cursos gratuitos, né? Na parte de formar da formação ali, liderança, trabalho em equipe, administração do tempo, administração do estresse, gestão de conflitos, né? De como você se comportar, como você trabalhar a tua rede social, né? E assim, e aí tem lá indústria 4.0, tem de pavimentação, algumas coisas técnicas que complementam, né? Mas a grande parte desses cursos são gratuitos e geram certificados que lá ainda Sim. o banco de horas para eles lá, para aquelas atividades extracurriculares. E aí depende de alguém que vai questionar assim, tá, mas esses cursos, se eu for pesquisar na internet, eu vou ter cursos? Vai ter. Só que esses cursos que o CREA está disponibilizando são cursos que o CREA contratou especialista de cada área para ele falar do Sim. tema, né? Ou ele faz uma parceria lá com a Credicreia, com a Mútua, né? Uma parceria, de repente, eles patrocinam alguns cursos, né? Então, hoje temos aí em torno de 80 cursos gratuitos ali, porque, assim, muitas vezes as pessoas falam, é gratuito, não tem muito valor, né? Se fosse pago, talvez, teria mais valor. Mas isso, assim, nós temos... assim, eu principalmente fiquei muito feliz, né? Esse ano nós já atingimos, assim, alcançamos com o CREA Júnior, com falas do CREA e CREA Júnior, na região oeste, aqui na Regional Cascavel, mais de 3 mil acadêmicos. Então, assim, nós tínhamos uma meta, né, de chegar ao final do ano com 3 mil acadêmicos, né? Então, Já assim, nós já atingimos porque, assim, e aí nós temos uma equipe, né, que cada curso de cada universidade, o curso da Engenharia Civil aqui da UTFPR. Todos podem ser membros corporativos, mas o curso tem um membro dirigente, um titular e um suplente. Seria a mesma coisa que, como fazer analogia na associação ali, né, Toribe? O conselheiro que faz a interligação conosco, né? E aí a gente faz um trabalho de treinamento com eles para eles fazer. E aí conversar com a turma. O que você precisa saber do CREA, né? Então, nós ir lá falar, bater um papo, né? Fazer um agendamento. Por exemplo, eu saio daqui hoje, vou lá para curso de engenharia elétrica lá do TFPR em Medianeira, para falar sobre o CREA, né? Mostrar o que o CREA faz para a sociedade, o profissional, a questão da ética, né? Então, o CREA Júnior tem esse papel, né? Nós trabalharmos, né? Essa questão de prepará-los, de auxiliá-los, né? E assim, vai ser para todo mundo? É para todo mundo, mas se a gente conseguir atingir 5%, 10%, né? Estamos felizes, né? Porque assim, se a gente conseguir influenciar na vida ou na formação de alguns, já de estamos forma positiva, né? já estamos alcançados. E não tenho dúvida, né, que a gente está fazendo isso, né? Os membros dirigentes, né, eles já fazendo palestras, né, eles organizando, por exemplo, esse evento que eu estava ontem lá Já lá sai na as FAG, lideranças aí, né? já estavam 2 membros dirigentes do CREA Júnior, um que Os passou e outro líderes, já tá vendo? fazendo todo o cerimonial, que organizaram todo o evento. Falaram isso assim, que vão estar aqui depois, sendo inspetores, sendo nossos vereadores, prefeito, presidente da entidade. É a contribuição do CREA, né? É de uma forma que a gente, assim, simbólica, né? Vamos dizer assim, que a gente não atinge a todos, mas para quem quer participar, nós estamos aí para acolher. Também temos uma plataforma que a gente implantou ano passado, que é o Conecta,
Essa plataforma é E muito assim, legal. ela é uma plataforma que é para o profissional e para o estudante, né? Então, num primeiro momento, o quê? O profissional, ele cadastra seu currículo lá, porque hoje, pela lei da LGPD, a lei de proteção de dados pessoais, eu não consigo, né? O Torib, alguém liga lá assim, eu preciso do telefone do Torib. Eu não posso passar porque ele me confiou os dados, Lógico. aguarda o CREA e o CREA não pode conceder. Mas aí, se ele entrar nesse portal, ele pode ir lá na área restrita, ele pode cadastrar o currículo dele, né? E aí ele marca lá que ele autoriza o CREA a conceder as informações dele, né? Sim. Que ele colocar. E assim, fica aberto para a sociedade e para as empresas. Então, assim, você consegue também divulgar os serviços que você executa lá, né, Tiago, no dia a dia. Sim. Tá? As empresas podem pesquisar ou a sociedade, né? Que entra naquela questão, talvez respondendo, complementando aquela pergunta que você fez, como que a sociedade pode saber das experiências do profissional. Exato. E ali tem a forma de cada um dizer o que tem de experiência e o que faz, né? Por outro lado, as empresas podem cadastrar as vagas de emprego, né? Eu pegar aqui uma empresa, o Thiago tem uma construtora e ele precisa de contratar um engenheiro. O que ele vai lá? Na área restrita da empresa, ele cadastra a vaga, né? E é uma vaga para engenheiro civil. Todos os engenheiros civis vão receber um e-mail dizendo que tem uma vaga naquela empresa. E por ali mesmo ele já pode se candidatar e cadastrar o currículo dele. E aí fazer a seleção. Então está começando, já estamos esse ano já com 21 vagas que foram divulgadas, começando agora, então divulgamos a plataforma, agora é o momento de divulgar junto às empresas, né, para fazer o Sim. cadastro das vagas, né? Então assim, é uma forma de o nome diz conectar as Sim, partes envolvidas, né? Os profissionais. Os profissionais com a sociedade e com as empresas, né? Depende, tem momento que talvez assim, mas eu vou ficar recebendo e-mail? Não, se você não quer receber mais aqueles e-mails, você marca um flagzinho lá, não quero receber mais e-mail. Por que vai para todos? Porque depende da vaga aqui de Toledo, eu tenho lá alguém lá de União da Vitória. O cara depende estar com vontade de vir para Toledo e tal, né? Entra em contato, depende dar certo, então por isso que vai para o estado todo. Isso vale também para os estudantes, né, Kátia? Então o acadêmico ali que faz parte do CREA Júnior, ele pode se cadastrar ali, que ele tem interesse em fazer estágio. As empresas que têm registro no CREA vão ter acesso a isso, e o inverso também é verdadeiro, as empresas cadastram a vaga, né? Cadastram uma vaga da área de elétrica aqui em Toledo. Aí sim, aí vai receber o e-mail quem? Que é só a parte dos acadêmicos cadastrados no CREA Júnior da área de elétrica aqui da inspetoria. Não vai para o estado todo, né? Porque não tem como o cara deslocar, né? Sim. Ou para o profissional, ele vai para o estado todo. Agora, para os acadêmicos, somente aqui. Então, assim, mais uma forma, mais algo assim, além do CREA Júnior, né? É algo que é uma prestação de serviço, é um apoio ao profissional, né? É algo que o conselho pode fazer, né? E aí, nessa questão, até que a Kátia colocou, da anuidade da associação, né? Que você consegue... Dissipar ela, né? reverter em curso. Talvez o que você paga... benefícios, né? O que você paga de anuidade, ela vai ser insignificante daquilo que você tem em retorno, né? O CREA também hoje aí conseguiu fechar, junto com o Confea, com a mútua parceria, das normas da ABNT. Então isso hoje, foi um auxílio grande. hoje todos os Pra mim profissionais têm acesso a 100% das normas, né? Só que é para visualização, você não consegue imprimir. Sem tempo, né? Ou tempo ilimitado, né? Então você consegue ter acesso imagina só o custo disso, depende de fazer a aquisição de uma norma e tal, né? Sim. Então, é importante isso, Turíbio. O CREA tem bastante benefícios para os né? profissionais. E aí precisamos do quê? Que as entidades, que os profissionais também nos tragam sugestão. O que vocês precisam? Porque não adianta o profissional ficar reclamando, para que eu pago a minha anuidade? Por que eu pago o RT? O CREA só fiscaliza, isso, né? Mas tem benefícios também. Venha conhecer né, os benefícios. Quem está no meio é a gente, né? Vocês não estão no nosso meio para ver quais são as nossas necessidades. Isso, né? Porque se você não me falar, né? Eu que faço assim, com o CREA Júnior, nós temos aqui um leque, você faz um cadastro lá, você tem um login e senha, você tem um leque aqui de produtos e serviços que a gente tem para vocês. Agora, não adianta eu ficar enchendo aqui de benefícios, talvez é algo que interessa. Você tem que nos dizer o que interessa para você, né? Porque não adianta, assim, a gente, até na questão geral, ficar reclamando, eu acho que o reclamar demonstra uma indignação, uma insatisfação que é legal. Só que não basta só isso, eu tenho que apontar alguma solução. Eu não concordo com isso, eu acho que dá para fazer isso, vocês podem fazer. Claro. E lógico, né? A gente temos que respeitar também a função do conselho, a legalidade, né? Então, tudo isso acho que é importante aí. Mas só de ter abertura, né? A mesma coisa, a demanda que a gente teve ali foram aqui do podcast para usar como divulgação, lógico, né?
mas na área técnica mesmo, né? Os cursos de liderança em obra, que vai ser com o nosso colega, o engenheiro Hernani, aqui de Toledo, que já tem uma larga experiência com isso. Inclusive, ele tem a empresa de treinamento. Além de ele trabalhar com obra, ele trabalha só com treinamento. E a questão do curso de BIM, né? Sim, Que hoje é importantíssimo. uma Não, unanimidade, né? Não tem como fugir desse meio de trabalho hoje. Então, a associação vai oferecer de graça, né? De Os graça, associados, né? Então, né? Então, pô, é o retorno que a gente tem, né? Daquilo ali. É só reforçando aqui o que eu falei, assim, que o CREA tem esse leque de cursos ali, focado para os acadêmicos, mas para os profissionais também está lá de forma gratuita, né? E tem Sim, curso de sim, BIM, sim. né? E aí a tendência que a gente fez um inicial, tem a tendência depois de fazer algum avançado, né? É lógico que assim, você vai fazer aquele curso, não vai estar lá, vai sair especialista, né? Mas o conhecimento é isso, né? Você vai pegando algumas Claro, informações claro, e vai se moldando, né? E essa questão dos cursos, do trabalho que as entidades fazem é fantástico, né? E aí a importância do profissional participar, né? Então, reforçando aquele gancho que eu comentei, né? De você participar, de estar ali discutindo a engenharia, né? E aí você falou assim do curso, trouxe a Amanda aí que vai fazer a parte de um curso ali, uma palestra sobre ancoragem, né? isso. Eu voltando um pouquinho na questão da agenda parlamentar, né? Que a gente faz aqui, municipal, nós temos uma agenda parlamentar estadual, né? Eu digo, quando eu falo CREA aqui, é com as entidades de classe, né? Sim. CREA sozinho não faz nada, né? Foi criado a Frente Parlamentar da Engenharia, da Agronomia e da Geociência, né? Na Assembleia, na LEP, né? Então, a gente nunca na história teve, né? Então, o ano passado foi criado, esse ano foi retomada, né? O ano passado aí, a Cátia acho que participou, né? Foram Sim. apresentados 25 projetos de lei, né? Esse ano nós estamos agora no dia 18, vamos apresentar mais 12. Só um minuto. E já temos lá 3 projetos que estão andando, né? E isso que serve para todos os profissionais podem assim, perceber o que falta de regulamentação nas nossas áreas, né? O que de repente tem que ter uma lei ou há uma lei que está atrapalhando, né? Que precisa sofrer de uma alteração. Nós precisamos que os profissionais nos tragam, né? Porque hoje nós temos um canal, temos o presidente, né? O coordenador dessa comissão é um engenheiro, né? Então eles estão sedentos por informações, né? Porque eles conhecem a legalidade ali, os trâmites, mas a parte técnica está conosco. E eles estão assim, então, trazer essa informação também, Turíbio, né? Então, para os profissionais, né? De repente, isso aqui eu não concordo com essa lei, precisa ser alterado. Então, nos traga, essa lei X, esse artigo aqui, ele precisa ser alterado, vamos apresentar uma alteração, vamos discutir uma alteração, né? E vamos apresentar a Câmara. Hoje a gente tem esse canal, né? Então, assim, o CREA também busca parcerias, né? E aí a questão é muito que acredito que talvez venha na questão do debate aqui, salário mínimo profissional, né? O CREA fiscaliza também, né? E aí é algo que ele é meio engessado por o CREA fiscalizar, porque o CREA tem a lei 4950A que ela trata, né, da remuneração dos profissionais da engenharia, mas ela lá define, né, os critérios para quem é seletista. Para quem ocupa cargos estatutários aí no órgão municipal, estadual, federal, e reforço que nós não somos favoráveis aí a isso, né? Mas que tem um decreto lá que desobriga quem é estatutário a cumprir o salário mínimo profissional. Nós gostaríamos que todos tivessem que cumprir, mas nós temos, não basta a gente ter vontade, né? Temos que ser legalista, cumprir o que está na lei, né? E lógico que a gente trabalha isso num bastidor, né, Tiago, né? Junto com os municípios, né? Por exemplo, nesses EBDMs a gente entrega para os prefeitos, né? Nós temos que ter uma justa remuneração para os profissionais, Sim. porque o profissional não consegue ficar no município, criar uma carreira, né? Pensar um município a médio, longo prazo, né? Com projetos, né? Porque hoje, como é que o município faz para fazer captação de recurso? Ele tem que ter um projeto em mãos, né? Porque sai uma parceria com o governo do estado ou com alguma secretaria, o prefeito tem que estar com um projeto em mãos lá de uma escola, de uma ampliação de um hospital, de uma readequação de estrada, porque ele não tem tempo para esperar 6 meses, 1 ano, licitar aquele projeto, contratar. Então, ele tem que ter uma equipe que já está pensando, isso aqui são os projetos, aonde que vai crescer o município, vou precisar aqui 5 anos de uma escola aqui, vai ter que ter uma creche. Então, o município também tem que ter uma justa remuneração, ter um quadro técnico capacitado e para manter isso
Então, alguns municípios a gente tem avançado, né? Vamos dar uma referência aqui próximo, né? O município aí de Marechal Cândido Rondon, né? Criou uma lei para uma complementação, né? Não chega ao salário mínimo profissional, mas muito próximo, né? Os profissionais estão satisfeitos, concordaram, né? Então, o CREA faz muito esse trabalho de relacionamento com os gestores públicos na busca da valorização dos E profissionais, ali né? em Rondon, se eu não me engano, teve uma participação da entidade de lá, né? Sim, isso é fundamental, né? Eu diria assim, o CREA sozinho, ele consegue dar alguns passos, né? Mas para terminar a corrida, né? Precisamos das entidades parceiras, né? É. Precisamos que os profissionais estejam juntos, né? Precisamos das entidades de classe. E assim, o CREA encabeça sempre essas posições, essas defesas, muito alinhado com as entidades de classe, Sim. né? Porque se tiver um tema que seja polêmico aqui na cidade, né? Que envolva a engenharia, e o CREA vai estar junto com a entidade. Tem que Qual ter que é a posição da entidade? Qual que é a posição da engenharia local, dos engenheiros aqui? O CREA vai estar junto para defender, né? Porque não tem sentido, né? Porque o conselho representa os profissionais, né? Sim. Então, sempre essa linha nossa de atuação. Nesse mesmo sentido, a própria entidade, a EAT, ela tem os seus representantes nas câmaras municipais aqui. O Trajano, o engenheiro Trajano é do Comitê do Meio Ambiente, o Vinícius do Trânsito, da Guarda Municipal lá. Eu e a Camila participamos aqui do CODET, de desenvolvimento. Então, é a maneira que a gente, isso, claro, né? Porque assim, trazendo os participar conselhos, também. os conselhos estão aí para a sociedade, né? Discutir o planejamento, o desenvolvimento do município, né? Porque, assim, vamos imaginar que tem uma comissão lá do plano diretor. O Krieger de habitação. Como que a associação, né? Não vai ter engenheiros lá discutindo o plano diretor do município, Exato. né? Que discute Exato. qual que é o crescimento, para onde que a cidade vai crescer, né? Então, essa participação, então, é muito alinhada, né? Os profissionais têm que se envolver na discussão das políticas públicas do município, né? Se envolver nas discussões, participar, porque se a gente não se envolver, alguém vai decidir. E aí, quando eu não me envolvo, eu não participo da discussão, eu aceito que os outros decidem, né? E aí, talvez nem sempre é o melhor caminho, né? E nesse universo aí, como eu tinha comentado, de quase infinitos profissionais na nossa região aqui, se não tiver um representante da nossa classe para debater um assunto de engenharia, seja ele civil, elétrica, meio ambiente, geofísica, Exato. aí não tem condições, né? Então, assim, eu acho que a gente está falando assim em termos do CREA. O que o CREA faz para a sociedade, né? Qual que é a função do CREA? Eu comentei que a questão é do CREA fazer a fiscalização das atividades de engenharia, né? Da agronomia, das geociências, né? Fazer a fiscalização da conduta profissional. E assim, o que o CREA fiscaliza, né? Então, o CREA fiscaliza praticamente tudo, né? Eu diria assim, dentro de um hospital, vocês imaginam que o CREA fiscaliza algo no hospital? Eu imagino que sim. Sim. O Tem que, por parte exemplo? O quê? A elétrica, parte tem, elétrica, né? Tem tudo. Manutenção. Manutenção do que, Thiago? Os equipamentos. Dos equipamentos, né? Então, vocês imaginam assim, todos os equipamentos lá, você vai fazer uma ressonância, é um Sim. equipamento que faz, você vai fazer um raio-x, né? E esses equipamentos precisam de Esses aterramento, né? equipamentos, eles têm que SPDA. ter manutenção, né? Tem que ter manutenção e Sim. tem que ser feito por um profissional qualificado, tem que ter uma calibragem, uma regulagem, uma aferição. E profissional que vai lá estar registrado, fazer o registro das suas RTs, porque tem uma responsabilidade, né? Tem uma estufa, né? Mas aquela estufa tem que chegar a uma temperatura. Quem que garante que aquilo chega naquela temperatura lá de 20 graus, 23 ou 24 que você regula ali? Sim. Que ela não ultrapassa, né? A gente vê. Ambiente de cirurgia, um ar-condicionado, alguma E coisa. aí, assim, ambiente de cirurgia, né? Aí você imagina assim, tem muitas vezes que eu até fui questionado uma vez numa reunião que o CREA estava fiscalizando as empresas e exigindo registro porque elas estavam fazendo manutenção nessa parte de elétrica, de pequenos serviços ou na área de mecânica, né, de manutenção de ar-condicionado e tal, né? E aí o coordenador da reunião me fez um apontamento, né? Falou assim, é um absurdo o CREA estar fiscalizando essas empresas, exigindo que ela tenha um engenheiro, tenha um registro no CREA. Essa empresa aqui estava fazendo a manutenção de um gerador no hospital lá e o CREA está exigindo que essa empresa tenha registro, né? Eu, de forma educada, falo assim, a senhora sabe qual que é a função de um gerador num hospital? Para quando faltar energia da concessionária, esse gerador entrar em funcionamento. Você imagina se esse gerador não for feita a manutenção ou for feita a manutenção de forma errada, faltou energia e ele não entra em funcionamento. E aí você tem um familiar teu lá passando por uma cirurgia, precisando de oxigênio.
Como que fica? Cirurgia Então, cardíaca. sim, é por isso que o CREA fiscaliza que os serviços técnicos de engenharia seja feito por um profissional e tem que ser feito, né, da forma correta, porque se eles foram feitos de forma errada ou não for feito, vai colocar em risco a segurança e a vida das pessoas. Por isso que o resultado nosso dos projetos de engenharia, ele tem que ser bem feito, bem dimensionado, tem normas, né, para seguir. Porque se ele for feito de forma errada, ele vai colocar em risco a vida das pessoas, né? Sim. E aí, muito lembrado pelo Thiago, por exemplo, o ar-condicionado, né? É algo que a gente fiscaliza. E muitos locais ainda, eles não têm manutenção. O CREA fiscaliza, assim, o ar-condicionado sem manutenção, sem a higienização. Por que está ali? É ácaros, fungos, né? Se você não fizer uma limpeza, as pessoas vão se contaminar, as pessoas que usam ali vão adoecer. Elevadores, né? A gente fiscaliza elevador, né? Ele tem que ter manutenção. Muitos equipamentos não têm manutenção. Lógico que sim. No geral, tudo que a gente fiscaliza, a grande maioria está regular. Mas tem uma parcela ainda que as pessoas não se preocupam com a segurança, com a vida das pessoas, dão mais importância a uma pequena economia de não fazer o serviço ou de contratar uma pessoa que não é habilitada. Então, assim, fica de orientação. Sempre que você for contratar um serviço que for de engenharia, questione. A empresa é habilitada, ela está registrada no CREA, se tem um engenheiro responsável, me apresente, né? Muitas vezes na situação de eu ver se o profissional tem a habilitação para aquilo, mas pelo menos se essa empresa tem um profissional, né? Porque a gente fiscaliza aí, por exemplo, caldeira, né? Se a caldeira não tiver uma inspeção, Nossa. ela é um vaso de pressão, é uma bomba. Uma bomba. Ela a qualquer momento pode explodir. Se não fizer manutenção, então, assim, vasos de pressão. Então, são todos serviços de manutenção que o CREA fiscaliza, não é só a parte da construção civil, né? Sim. Sim. A Aí, gente imagina se a construção civil, né? então, elétrica, uma atividade, mas né? tem muita Então, a área atividade. de elétrica, ampliação de instalação de equipamento, ampliação de alguma rede, né, dentro de frigorífico, das indústrias, tudo isso é engenharia, né? Independente de uma pequena falha que você cometa ali, ou faça de forma errada, pode colocar em risco. Fiscalizamos a parte da agronomia, né? Então, a produção aí de soja, os produtores de milho, trigo, né, feijão, também fiscalizamos que tem que ter um responsável técnico, né? A produção de piscicultura, né? A gente fiscaliza as construções rurais, então tem que ter um profissional responsável, né? A parte de conservação de solo, a produção aí de hortifruti granjeiro, o cara tem uma produção de verduras lá, né? Aí hortifruti, pode ser morango, aí couve, beterraba, né? Então, tudo isso, quando é uma atividade para fim comercial, que eu use o agrotóxico, né? Então, tem que ter um engenheiro agrônomo responsável, né? Então, só para dar uma noção, até, no geral, para a sociedade, né? Do leque, né? Que a gente, dimensão que a gente fiscaliza. Por isso, assim, para a gente fiscalizar tudo é difícil, né? Hoje estamos ampliando muito a nossa fiscalização, quem participa das nossas reuniões, talvez a gente não tenha a dimensão do que a gente fiscaliza pelos números, né? Sim. Porque, assim, hoje nós temos muita fiscalização de forma usando a inteligência artificial, né? Então, assim, hoje 100% dos processos aí de licitação de obras, serviços públicos, nós fiscalizamos. Mas como se consegue, né? Tem um robozinho que ele vai fazer a leitura de todo o edital, o que for serviço de engenharia, ele vai separar. E isso já dá um leque de o que ele já filtra aí, talvez aí 20%, né? Porque é muito a licitação de outro serviço, né? Mas eu tenho que verificar, né? Sim. Lá eu ver o objeto e, assim, entrar no edital, ver o objeto. Hoje, então, a gente separa. Ainda tem o trabalho manual, que precisa do ser humano, né? E a inteligência artificial está aí para nos auxiliar, para colaborar, fiscalização via imagens, né? Então, é uma fiscalização mais assertiva, né? Mais assertiva, né? Aquilo que a gente apresentou, nós tivemos a reunião de inspetoria aí na última semana, né? Praticamente que na região, 85% do que a gente fiscaliza tem algum tipo de irregularidade. E aí a gente pode ter uma noção assim, tá tudo irregular. Não, então reforçando, né? Tem muita coisa que a gente acaba verificando que está regular e que não vai, né? Por exemplo, tem um empreendimento X lá, ele tem um elevador. Eu verifico que ele tem um profissional lá, tem uma documentação, está em dia, eu não vou lá, né? E nem gera um processo, né? Eu vou só gerar um processo, uma fiscalização aonde que eu identificar que não tem. Sim, E lógico que nem todas as atividades de direito consigo fazer essa rastreabilidade. Por exemplo, uma construção civil. É só indo no local para ver, né? Porque dentro de uma construção civil tem muito serviço de engenharia, né? Se eu começar desde a terraplanagem, sondagem, fundação, né? Projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, Sim. instalações hidráulicas, prevenção de incêndio, aí tem laje,
pré-moldada ou laje protendida, tem o pré-moldado, tem estrutura metálica, tem o elevador, tem grua. Então, você percebe assim, São é um leque, um leque muito enorme, grande. né, de serviços que tem dentro de um próprio empreendimento, né? Então, a gente consegue fiscalizar tudo isso, né? E aí, eu comentando assim, desses 85% que tem irregularidade, né? Vocês imaginam qual que é o percentual, que tipo de irregularidade que são, né? Porque, de repente, vamos dizer assim, pode ser só falta de RT, né, Thiago? Sim. Não. Se eu pegar aqui dados assim, no primeiro quadrimestre, a gente fiscalizou 8 mil fiscalizações, tinha lá Sim. 6 mil e tantas que eram irregularidade. Dessas 6 mil, praticamente 1.400 que é falta de RT. O restante é exercício legal, né? Ou empresas que não tinham registro, exercício legal pessoa física, é o que os serviços sem a participação de profissional. Então, a gente consegue ser assertivo, né? E isso é defender a sociedade. Isso é que aquele serviço, o CREA também não tem intenção de multar ninguém, né? O CREA Sim. não aplica nenhum auto direto nessas fiscalizações. Ele vai, abre um processo, mas ele dá um prazo, ele orienta, ó, para você regularizar, você tem que contratar um profissional X, Y, isso aqui, apresentar essa documentação, você tem um prazo. Lógico, se ele não orientado primeiro. isso, né? a primeira é bem colocada. Primeiro nós temos uma orientação. Porque para nós não interessa, e eu digo para nós, é para a sociedade. Eu vou lá fiscalizar um elevador. Aquele elevador não tem manutenção. Não me interessa eu aplicar uma multa e aquele elevador continuar sem manutenção, Sim. colocar em risco essa área. Então, o nosso sentido aqui que aquele elevador seja regularizado, que tenha um profissional que vai lá, faça a manutenção, faça as inspeções, faça a verificação de todos os equipamentos. Está em segurança, está adequado, pode ser utilizado, né? Então, assim, para dar uma noção geral, né, para a sociedade. Então, sempre que for fazer esse serviço, procure um profissional, verifique se ele emitiu a documentação, se ele está numa situação regular junto ao CREA, porque se acontecer algum tipo de problema, o CREA tem como responsável esse profissional, né? Nessa questão de orientação que você trouxe muito bem, Kátia, nós vamos agora, no mês de junho, vamos intensificar a fiscalização em condomínios. Em condomínio. Mas assim, o que tem num condomínio para o CREA fiscalizar, né? O que o CREA fiscaliza no condomínio, né? Mas aí, eu comentei, né? Tem o elevador, tem o SPDA, porque aí você pode explicar uma descarga atmosférica, né? Para ver se ele está adequado. Qual que é a finalidade desse Se ele vai proteger as instalações, né? Porque quando eu projetei, eu instalei, ele tinha uma finalidade, né? Agora, se eu não fizer manutenção, não verificar como é que está o aterramento dele, ele pode atrair uma descarga e em vez de ele me proteger... E não escoar. E não escoar. Então, assim, então você tem que fazer a inspeção, né? Você tem tubulação lá de gás, é feita a inspeção da tubulação de gás, tem vazamento, também. Então o CREA fiscaliza, essa tubulação tem um reservatório lá Então, a parte de mangueiras de prevenção de incêndio, né? Então, também é uma parte importante. Importante, verifica, né? Então, a parte de controle dos insetos, né? Depende produto que está utilizando, tem que usar produto, qual que é a empresa que está fazendo. Então, quando se fala em condomínio, parece que depois, quando se explica, né? Quando depois o Geraldo trouxe, aí você fala, nossa, tem muita coisa no condomínio. Porque dá a impressão, assim, que o empreendimento ele está funcionando e não tem mais serviço de engenharia. Então, tem. E aí, o que nós estamos fazendo, né? Nós realizamos uma reunião com os síndicos em Cascavel, dizendo assim, levamos lá os nossos inspetores para falar dos equipamentos, dos riscos, né? Se não fizer manutenção, o que pode acontecer, né? Estamos falando também da responsabilidade do síndico que ele tem dentro do condomínio, né? Tinha mais de 70 síndicos ali que participaram, fizemos uma outra reunião em Foz do Iguaçu, também com a participação em torno de 50 síndicos, com as empresas que fazem a gestão de condomínio aí, que fazem as administradoras também participando, e a gente, sim, conscientizar as pessoas. Você vê assim... Sendo justo, né? Orientando, falando para eles que eles vão, né? Aí eles buscando a regularização já, né? Se antecipando. E aí, como é que uma pessoa vai dizer dessa aí depois, o CREA está aqui para me multar? Não, nós estamos fazendo reuniões, orientando a sociedade, nós vamos fiscalizar, é isso que se precisa, né? Depois a gente vai lá, fiscaliza, se tiver alguma irregularidade ainda dá um prazo para regularizar. Porque esse é o sentido, né? É defender as pessoas, é preservar a vida, evitar acidentes, né? É lógico que a gente não tem como mensurar que todo esse trabalho do CREA de fiscalização, ele refletiu, né? Em minimizar acidentes, se foi evitado acidente, mas não tenho dúvida, né? Que a gente tem feito e contribuiu isso muito com a sociedade. Mas é isso que a gente precisa expandir, né, Geraldo?
e repassar para todos os nossos engenheiros, porque muitos que não participam das associações, das entidades, não ficam sabendo, né? E é por isso que eles, o CREA está aí só para fiscalizar, né? Não conhece a dimensão, o tamanho do trabalho, né? E Perfeito, né? parabéns. Mas acho que é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho que vocês, os profissionais que participam, nos apoiam, nos orientam, né? Porque assim, a gente faz as nossas reuniões, né? Que vocês trazem as sugestões, trazem as contribuições. Isso é um trabalho muito em conjunto, né? Sim. O desafio é esse, né? O profissional, nós trazermos, né? as pessoas que E estão... alcançarmos a maioria, né? as pessoas que estão tão insatisfeitas, né? Sim. Ela é justo a insatisfação dela, né? Mas ela tem que vir participar, trazer a indignação dela para que a indignação dela se reverta numa solução. Exato. Porque E nós, não como basta. Não basta só associação reclamar, explicar, né? Não, o reclamar mostrar, a gente tem do ser humano de reclamar, né? Mas verdade. assim, nós temos que participar desse processo. E eu fico assim, não porque estou aqui representando o CREA é nosso, né? Sim. Você vê, o CREA, ele é quem que comanda o CREA, né? Também tem um presidente que é eleito pelos profissionais, né? A cada 3 anos, aqui 3 anos, aí o presidente Clodomiro hoje assumiu a gestão aqui dos 3 anos, assumiu agora em janeiro, né? Vai até 2026. Aí aqui 3 anos, candidatura qualquer um de nós aqui como engenheiro pode se candidatar, né? E aí assim, o nosso organograma do CREA, nós temos assim um plenário, né? Que está no topo, nós temos aí as câmaras especializadas, comissões, e aí nós temos o presidente. E aí aquela pergunta, quem que compõe esse plenário? Esse plenário é composto por conselheiros. Quem são esses conselheiros? São engenheiros que estão no dia a dia e são indicados pelas entidades de classe, né? E pelas instituições de ensino, como aqui em Toledo, né? Nós temos a Associação de Engenheiros e Arquitetos, temos o César Krieger, que é o conselheiro titular, e temos o ministro, que é o suplente. Então, são essas pessoas que comandam o nosso CREA. São profissionais que estão dentro das entidades, estão no dia a dia. Temos aqui a Associação de Engenheiros de Pesca, Tassiano, aí o conselheiro, né? Sim. Temos a Associação de Engenheiros Agrônomos, o Adalberto ali, que é o conselheiro. Então, perceba assim que é um conselho dos profissionais, e se algo que não está funcionando, é algo que a gente tem acesso de poder contribuir, poder participar, de poder sugerir, de poder cobrar. A cobrança é bem-vinda, né? Desde que com coerência, né? E um canal para vir essa informação e para levar um resultado É a entidade. é a entidade. É a associação. É a entidade que está mais próxima, né? É vocês aqui na cidade de Toledo que vivem a cidade, né? Vocês conhecem os pontos positivos, o que precisa ser melhorado, né? Então, aqui a vivência, né? Que nem o Thiago está no dia a dia. De repente, ele tem uma dificuldade com um sistema, com a emissão da RT, mas se ele não me trouxer o problema, eu não fico sabendo. Eu não estou no dia a dia, de repente, fazendo a operação dele lá, todo dia. E aí, de repente, tem alguma sugestão que eu economizo um clique, economizo 2 cliques, né? Mas é quem faz lá no dia a dia, né? É o que a gente tem hoje no planejamento estratégico, dentro do CREA, envolvimento dos funcionários. É quem traz a solução do problema, é quem faz, né? Está no dia a dia. A gente faz na parte de gestão, mas quem traz as melhores soluções é quem está vivenciando o dia a dia, quem está precisando do sistema. Então, nada melhor, site, tudo que o CREA disponibiliza os profissionais, está aberto a sugestões, né? Então, pode fazer um protocolo, pode trazer, pode ligar, né? Trazer, discutir, talvez se é um problema, trazer, discutir na associação, a associação fazer uma sugestão. Então, isso é muito bem-vindo ao CREA, esse tipo de contribuição, né? Beleza, Geraldo. Brigadão pela participação aí. Obrigado aos nossos colegas, a Kátia, que é a nossa tesoureira, o Thiago, que é nosso diretor de patrimônio. Nós vamos ter outros episódios aí, mas só enfatizar, né, que a nossa proposta é justamente a integração entre os engenheiros e arquitetos aqui da região. A gente pega desde Palotina, se eu não me engano, aqui Ouro Verde, enfim, mas a gente está sempre de portas abertas. Quem tiver um interesse, só procura lá nas redes sociais, também tem um formulário de inscrição. E aí, para se associar, e aí fica aberto, né? Tem uma demanda da sociedade, uma demanda da sua cidade, da região, quer falar com o Geraldo, enfim, a associação tem essa finalidade aí. Obrigado para todo mundo. Obrigada. Obrigado. Valeu.